Tudo bom? Tudo jóia? Como vocês estão? Tá jóia? Então, tudo bom. Gente, quem nunca ouviu falar? Delicadeza é coisa de mulher. Homem não chora. Não, porque homem trai mesmo, não tem disso. Senta de perna fechada, igual menina. Você já deve ter ouvido alguma dessas frases, não é mesmo? E ainda mais sobre a justificativa de que isso é uma coisa natural, de que sempre foi assim, que as coisas sempre foram assim, porque é assim e sempre foi assim. Só que de onde vem essa história de coisa de menino e coisa de menina? Então, vamos falar de masculinidade e feminilidade? Masculinidade são todos os comportamentos esperados de um indivíduo homem dentro de um contexto social. E feminilidade vão ser todos os comportamentos esperados de um indivíduo mulher dentro de um certo contexto social. Só que muita gente acha que esses comportamentos são naturais, que a gente já nasce com ele. Que se você já nasce homem, você já quer brincar de carrinho, e se você nasce mulher, você quer brincar de boneca. Só que a gente sabe que as coisas não são muito bem assim. Ao longo da história, a gente sabe que o comportamento humano foi se alterando por diversas razões. Para um melhor manejo social, para um melhor convívio social, ou mesmo por causa de um ideal filosófico ou um ideal religioso. Ou seja, o nosso comportamento foi se alterando de acordo com as nossas necessidades. Só que, gente, é muito importante pontuar, nem sempre o comportamento colocado era para beneficiar uma maioria. Mas como assim? Por exemplo, os reinados mantinham os feudos e exigiam um certo comportamento daquelas pessoas justamente para benefício próprio, para benefício dos reinados. Então eu acho, gente, que a situação é bem clara e a gente consegue colocar ela até nos dias atuais. Ou seja, nem sempre as coisas estão do jeito que estão para agradar uma maioria. A gente pode observar que existem comportamentos em determinados países que são femininos, mas se a gente for olhar em outros países são considerados masculinos, ou vice-versa. Assim como homens de mão dadas no Egito, que é um país super homofóbico e super machista, é um sinal de amizade, né? Irmãos e primos andam de mãos dadas, nós temos tribos onde as mulheres que saem à caça. Mas e os nossos instintos? Então, onde que entra essa história? A gente não tem instinto nenhum, não faz diferença nenhuma nos nossos comportamentos, a gente é totalmente aprendido? Nós temos dois pontos para a gente tentar entender essa base, né? De onde que começou todo o comportamento humano. Primeiro, nós temos os primatas. Nós sabemos que atualmente os primatas são nossos parentes mais próximos, né? Nós dividimos alguns ancestrais comuns, então é interessante a gente observar o comportamento deles para a gente tentar fazer uma análise para se aproximar do nosso. Só que, se a gente for olhar os quatro grandes primatas, né, que são nossos parentes mais próximos, eles já apresentam uma variedade de comportamento em relação a macho e fêmea. Os chimpanzés se organizam em grupos patriarcais, né, é um grupo extremamente hierarquizado, onde realmente o macho que comanda a fêmea. Já nos gorilas, são organizados em famílias, e sim, as famílias também patriarcais, são os machos que mandam. Só que já nos orangotangos a gente já observa um comportamento de isolamento, né? Os orangotangos não vivem em grupos, não tem essa hierarquia, então não é tão bem definida essa questão. E a gente tem os bonobos. Os bonobos são parentes dos chimpanzés e eles já apresentam uma estruturação social completamente diferente. Eles são matriarcais, né? Então as fêmeas que comandam e elas comandam de uma forma muito diferente dos chimpanzés, por exemplo. Na sociedade dos chimpanzés, onde os machos que mandam, eles são extremamente violentos e agressivos. Já nos bonobos, elas são extremamente pacificadoras, elas resolvem tudo com sexo, são sexualmente ativas. Se a gente pegar a história da evolução humana, há 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, ali o homem paleolítico, a sociedade não era organizada da mesma forma que hoje. As mulheres eram vistas como símbolo de fertilidade, símbolo de vida, porque afinal de contas elas que engravidam, elas que carregam e nutrem o neném. Então, as mulheres naquela época eram vistas como símbolos sagrados. Por isso, elas eram sociedades matriarcais. Não quer dizer que eram sociedades hierarquizadas, que as mulheres que comandavam em tudo. Não, era uma sociedade bem mais tranquila em relação a isso. Então, gente, sim, nós temos uma base biológica. Nós nascemos com um arranjo neuronal, nós já nascemos
com uma certa secreção hormonal que pode sim interferir no nosso comportamento. Mas a gente sabe que o comportamento humano é extremamente baseado no aprendizado. Não é à toa que a nossa infância é a maior infância do reino animal, porque a gente tem muita coisa para aprender. Então, a gente tem que parar de confundir o que é natural com aquilo que foi naturalizado ao longo dos anos. Nós somos uma variedade infinita de arranjos, de personalidades, de experiências. Então, limitarmos o outro a se comportar de uma forma apenas por causa das suas genitais, ou porque as coisas são assim, ou porque é natural, não faz muito sentido, né? Nós não somos os seres evoluídos, nós já não construímos uma nave, chegamos até lá na Lua. Então, como que a gente não consegue ainda ficar de boa com o outro? Por que a gente tem que fiscalizar o comportamento alheio? Porque, pra mim, um ser evoluído é aquele que consegue ficar de boa com o coleguinha, mesmo se o coleguinha não for igual a ele. Gente, não esquece de seguir minha página no Facebook, Projeto Sereia. Siga o canal aqui também, Projeto Sereia. Curte, compartilha, manda pros amigos, pro crush, manda pra todo mundo. Espero vocês.